Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 17, 18 e 19. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa Casa de Deus. Então, novamente o verso 17. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Abra sua Bíblia também em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 5. Atos 9, versículo 5. Vamos ler também o 3 e o 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, novamente, o verso 5. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Lá em Gênesis 28, quão temível é este lugar, a casa de Deus. Podemos concluir aquele verso lá em Gênesis. Quão temível é este lugar, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Em Atos 9, aquela visão, então, que norteou toda a vida de Paulo, alinhou todo o seu pensamento, toda a sua mente, toda a sua trajetória, quando ele ouviu, então, aquela resposta de Deus. Quem és tu, Senhor? E ele ouviu uma resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, esse Deus, porque a casa de Deus, esse Deus se apresenta a Saulo de Tarso como sendo o cabeça da igreja. Então, esse Deus se apresenta a Saulo de Tarso de que maneira? Eu sou Jesus. Mas não só isso. Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. E Jesus está à destra de Deus o Pai. Então, muito claro que aqueles que Saulo perseguia eram os membros do corpo de Cristo. Então, esse que é Deus se apresenta a Saulo de Tarso como sendo o cabeça da igreja. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, cada irmão que Paulo tocava, ali de forma negativa, ele feria o próprio Cristo. Essa é uma realidade espiritual na vida da igreja, no corpo de Cristo. Cada vez que nós tocamos os nossos irmãos, de forma negativa ou positiva, nós podemos ferir, se for de forma negativa, o nosso Senhor. Porque tocamos o nosso Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então isso alinhou e norteou toda a vida de Paulo. Porque ele viu que esse Deus é Jesus. E que ele tem um corpo na terra. E que esse corpo está unido ao cabeça de uma forma tão viva e tão real que quando ele então perseguia aqueles cristãos, ele tocava o próprio Cristo. Essa é a igreja do Deus vivo. Quão temível é esse lugar, ou deveria ser. Quão temível é para nós as nossas vidas e a nossa comunhão uns para com os outros. Quão temível é este lugar, a casa de Deus. Não é esse lugar físico. Penso que isso está muito claro para os irmãos. Mas quão temível é quando nós tocamos os nossos irmãos. Porque nós tocamos o próprio Senhor. Isso deve gerar em nós um temor. Da maneira como nós cuidamos ou não dos nossos irmãos. Porque nós podemos então estar ferindo o nosso Senhor e entristecendo o cabeça. Então vamos para mais um texto ainda. Todos esses textos falam dessa visão espiritual, desse propósito eterno de Deus. Abra em Apocalipse, mais um verso ainda, no capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito, falando de João, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito e com uma cinta de ouro. O que João está contemplando aqui naquilo que ele viu? Então nós vamos buscar aqui a mesma realidade que nós temos lá em Gênesis, falando da casa de Deus, explicada por Timóteo, Paulo a Timóteo, falando que essa casa de Deus, que foi dita lá em Gênesis, é a igreja do Deus vivente. Vimos que na estrada de Damasco, esse Deus vivente se apresenta a Saulo de Tarso como sendo cabeça da igreja. Isso norteia toda a vida de Paulo. Se nós temos verdadeira visão espiritual, revelada pelo Espírito, não compreendida na mente, se nós temos verdadeira visão espiritual, quando revelada pelo Espírito Santo, nós podemos compreender a visão e ainda assim não sermos alvo de revelação espiritual acerca da visão.
Por isso que essa é uma oração que deve estar em nossos corações, para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que Ele revele aquilo que é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Caso isso não aconteça, as nossas vidas não serão alteradas. O curso, o rumo da nossa vida não é alterado. Mas quando somos ganhos por visão espiritual, ela norteia todo o nosso viver. E uma coisa é certa: pelo fato da visão ser algo que impacta a nossa vida e norteia o nosso viver, toda a nossa estrutura será colocada de ponta cabeça. Nossa estrutura familiar, nossa estrutura de comunhão com os irmãos, nossa vida pessoal será colocada de cabeça para baixo. Porque a visão vem confrontar tudo que é do nosso ego. Então ela vai chacoalhar de tal maneira para que o Senhor possa então implantar aquilo que Cristo é. Porque é isso que Ele tem buscado na sua igreja. Então João, nessa visão dos candeeiros, o que são esses 7 candeeiros que João viu? E essa visão aqui ela é singular, porque João escuta uma voz por detrás dele, porque o Senhor está falando, ele foi tomado em espírito. Perceba aí essa nota importante, em espírito. Ele não foi tomado de outra maneira, porque visão espiritual é dado em nosso espírito, e não apenas no conhecimento. Ele foi tomado em espírito, ele foi achado em espírito. E o Senhor pode mostrar para ele o quê? E essa visão ela é singular, porque com Paulo, quem se apresenta primeiro é o Senhor Jesus. Eu sou Jesus, em primeiro lugar, a quem tu persegues, a igreja. Com João é diferente. O que João viu quando ele ouve essa voz por detrás dele, e ele então vira para ver quem falava com ele, e no verso 12 está assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi. O que ele viu em primeiro lugar? Os 7 candeeiros. O que são os 7 candeeiros? Candeeiros, ele citou depois as 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o que ele viu nessa visão? Em primeiro lugar, a igreja. Isso mostra essa união tão maravilhosa entre Cristo e a igreja, entre o cabeça e o corpo de Cristo. Porque se nós vemos a igreja, vemos Cristo. Se nós vemos Cristo, vemos a igreja. Se você tem visto Cristo e não compreendido o corpo de Cristo, você não viu bem Cristo. E você não foi alvo, então, de revelação da pessoa de Cristo. Porque ver Cristo e não ver o corpo de Cristo é ver uma parte de Cristo. Essas duas coisas não tem como separar. Elas estão unidas. É só você pensar no seu próprio corpo. Tem como você separar a sua cabeça do seu corpo? Tem como você pensar em você sem a cabeça? Quem viveu no sítio tem a história da mula sem cabeça. Não tem uma lenda lá da mula sem cabeça? Não tem como você pensar em você sem a cabeça. Não tem como você falar que viu a Cristo e não viu o corpo de Cristo. É ver uma parte sem a outra. É ver uma parte, talvez, da visão. É ver uma parte daquilo que Efésios chama do mistério de Deus. Cristo. Sim, ele foi manifestado na cruz. Nós vemos a cruz, vemos Cristo. Cristo se manifestou como o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. Foi à cruz, vemos Cristo. E essa parte do mistério foi manifestada. Vimos essa primeira parte. Mas e a outra parte? Que toca a nossa vida aqui. Compreendeu? Então, ver uma parte e não ver a outra, nós estamos em grande dificuldade. Porque se não vemos a realidade espiritual do corpo de Cristo, como que vamos viver como igreja? Ou como que nós vamos viver como corpo de Cristo? Se nós estamos vendo apenas um Cristo individual. Então, aqui João vê primeiro os 7 candeeiros. E candeeiros, se nós fosse explicar essa palavra e usar apenas uma palavra para explicar, coluna.
a igreja do Deus vivo, que é candeeiro. É a mesma palavra. Se você for buscar essa palavra no original, você vai encontrar essa fonte. Candeeiro fala de um testemunho. Então, a igreja é coluna, a igreja é candeeiro, a igreja é testemunho. Por isso que quando João vira e vê, ele vê a igreja. Na verdade, ele vê Cristo. Porque ele vai fazer a descrição daí para frente de Cristo. Para depois tratar com as 7 igrejas. Ele não vai diretamente tratar com as 7 igrejas. Ele vai fazer uma descrição de Cristo, ainda que ele viu, em primeiro lugar, a igreja. Mas ele vai descrever o Cristo de Deus, para que ele possa agora tratar e exortar cada uma das 7 igrejas. Porque nós precisamos ver bem esse varão, esse padrão de Deus, para que possamos prosseguir como igreja de Deus. Porque ele é o modelo, ele é o cabeça da igreja de Deus. Então ele vê esses 7 candeeiros. Mas não só isso. Então o verso 13 compõe a outra parte desse grande mistério. Qual é a outra parte? E no meio dos candeeiros, um semelhante, verso 13, a filho de homem. E ele vai fazer a descrição com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. Qual é a figura? Nós não vamos examinar hoje essa figura. Mas qual é a figura que ele vai descrever aqui? Ele está pegando uma figura lá do Antigo Testamento. Ele está pegando a figura do sumo sacerdote. Já que Cristo é para nós, na nova aliança, o sumo sacerdote. Então, por isso que ele está falando dessa vestimenta. Então, o que ele vê no meio dos candeeiros? Cristo. Esse filho do homem é que precisa ser visto no meio dos candeeiros. Então essa é a visão de João. Cristo e a igreja. Vamos olhar mais um texto em Efésios. E nós vamos lá para Mateus depois, que é onde eu quero chegar com a ajuda do Senhor. Efésios capítulo 5. Versículo 32. Então Paulo vai dizer assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então esse assunto, ele vai compor toda a Bíblia. Esse assunto de Cristo, esse assunto da igreja. Ao olharmos lá em Gênesis, esse deve ser o nosso sentimento. Não devemos olhar apenas para Jacó no seu sonho, mas esse deve ser o nosso sentimento. E será que tem sido esse o nosso sentimento com relação ao lugar que estamos em Cristo Jesus? Será que nós ocupamos verdadeiramente o lugar que Ele nos colocou como igreja do Senhor? Será que há um sentimento em nós de quão temível, e a melhor palavra ali não é temível, a melhor palavra ali é terrível. Porque o que Jacó está vendo ali, e ali é uma visão espiritual, assim como João também está tendo uma visão espiritual, não é uma questão intelectual, mas é uma questão de visão espiritual. Perceba isso, examine as escrituras. Vai buscar Isaías, vai buscar Daniel, vai buscar Zacarias, e vai ver o que aconteceu com esses homens. E vai ver se eles estão tendo entendimento intelectual, ou se eles estão sendo derrubados por uma visão espiritual. Amados, ninguém pode profetizar a palavra de Deus se não for derrubado por visão do céu. E todos nós somos chamados para profetizar a palavra de Deus. Se nós não profetizamos a palavra de Deus uns aos outros, nunca a igreja vai avançar. Se você acha que profetizar a palavra de Deus é o encargo de quem está aqui na frente, é um grande erro. Se nós, de maneira mútua, como Paulo percebeu isso, o corpo de Cristo, nós não profetizamos uns aos outros a palavra de Deus, como que nós iremos crescer? Se você tem expectativa de apenas um irmão, você olha para ele, não, é só ele que compartilha a palavra, você vai crescer muito devagar.
Se você está aqui nessa assembleia e acha que só um irmão tem algo para te oferecer, você vai crescer bem devagar, espiritualmente falando. Mas se você olhar para uma assembleia de 30 irmãos que seja, e compreender que desses 30 irmãos, você tem 30 pessoas que você possa ouvir a palavra de Deus, o que você acha? Você vai crescer bem mais rápido. Porque todos são chamados para profetizar a palavra de Deus, mediante a luz e a revelação de Deus. Então, tudo isso que esses profetas viram é mediante visão espiritual. Tanto os profetas do Antigo Testamento, como já examinamos aqui no Novo Testamento. A necessidade de ter os olhos abertos. E não de ter uma mente instruída. E sim uma visão clara da vontade e do propósito de Deus. E por isso que Paulo colocou ali em Efésios, então, grande é esse mistério, porque ele governa toda a palavra de Deus. Examinamos um texto em Gênesis, examinamos um texto em Apocalipse, falando da mesma verdade. O que aconteceu com Jacó? Quão terrível. Porque o que ele viu? Que a casa de Deus é a entrada ou é a porta do céu. João interpretou isso muito bem. João disse que essa escada que Jacó viu é o Filho do Homem. Então, quando o Verbo encarnado tocou a terra, o que ele faz? Ele abre um acesso do céu para a terra. Será que isso não gera em nós, que conhecemos o Senhor e cremos, um temor? Será que a igreja não percebe que a igreja é a porta de entrada do céu? Será que nós não percebemos que a igreja é o lugar de coluna e de testemunho da vontade do céu na terra? Será que a igreja tem dado esse testemunho? Ela tem sido essa coluna? Ela tem a expressão de Deus? Ela tem a expressão de Cristo? Ela tem o falar de Cristo? Ela tem estampado nela a vontade do céu na terra? Os princípios de Deus na terra? E Jacó percebeu isso muito bem, e por isso que a melhor palavra ali é terrível. Ele está assombrado, porque Jacó está fugindo. E agora ele vê que esse Deus abre um acesso do céu para a terra. E os anjos de Deus então subiam e desciam por ela. Esse devia ser o nosso sentimento com relação ao corpo de Cristo e à igreja de Deus. Quão temível é esse lugar. Porque é o lugar onde Deus se colocou dentro e no meio de nós. Quando esse verbo então se fez carne. Ele traz a realidade espiritual para a terra. Ele une o santo com o impuro. Ele traz a santidade para um lugar imundo. Ele prepara o ambiente e traz o santo de Deus num lugar imundo. Quão temível é esse lugar, ou deveria ser a casa de Deus, que é uma coluna e baluarte da verdade. Testifica e proclama a verdade. Não a nossa verdade, não o nosso testemunho, mas a verdade de Deus e o testemunho de Deus, Cristo. Por isso que João então viu os candeeiros. Para que serve um candeeiro? Se ele não resplandece a luz de Cristo, esse candeeiro se tornou inútil. Sabe onde você pode encontrar um candeeiro inútil? No museu. Museu é lugar de candeeiro sem luz. Se a igreja não reflete a luz e as glórias de Cristo, ela virou peça de museu. E serve talvez para fazer um casamento, um batismo e qualquer coisa mais. Porque ela não reflete a glória da pessoa de Cristo. Ela perdeu a sua finalidade, como foi lembrado no início da reunião. Esse ministério que nos foi confiado a nós. E nós somos então essa palavra, embaixadores. Queridos, ela é tão forte. Eu não sei como que você se sente diante dessa palavra. O problema é que nós não paramos diante da palavra de Deus e fazemos reflexões sobre aquilo que o Espírito Santo está escrevendo. O que é um embaixador? Essa palavra é muito forte. O embaixador é um representante
de algo. Se você vai lá nos Estados Unidos, tem uma embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Então, se você estiver lá e estiver perdido, você vai procurar uma embaixada brasileira. E todas as leis e tudo que governa aqui no Brasil, você vai encontrar lá. Então, lá você vai se sentir seguro. É uma embaixada, é uma representação do Brasil lá nos Estados Unidos e assim em outros países, e vice-versa. Então, quando Paulo está usando agora aquela palavra embaixador, dizendo que nós recebemos essa carga, e a igreja tem essa carga de ter esse ministério, e que somos então embaixadores, e somos representantes do céu na terra. Temos sido? A igreja tem sido esse representante? Será que as pessoas que passam por nossas vidas e nos veem no dia a dia, na nossa vida secular, no nosso trabalho, no nosso viver e como congregação, no ajuntamento dos santos, aqueles que passam, será que eles percebem que nós somos representantes do céu? Ou será que passam por nós e falam assim, é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma? Somos um representante e embaixadores da vontade de Deus na terra? Quão temível é esse lugar, a casa de Deus. Porque ela é, sim, sem dúvida nenhuma, a porta do céu. Aí você vai falar assim, por causa da nossa mente religiosa. Você vai falar assim, igreja não salva. Igreja não salva. Porque nós não compreendemos o que significa a palavra igreja. Porque se você compreendesse o que é igreja, você diria, a igreja salva. Porque a luz do sonho de Jacó, ela é a porta do céu. Como que aqueles que não conhecem podem se achegar a Cristo, se não pela igreja? E se a igreja é o corpo de Cristo, e já falamos isso no início, e cabeça e corpo são duas coisas inseparáveis, se Cristo é o Salvador, a igreja cumpre o mesmo papel como aquela que salva. Porque se ela não cumpre, ela não tem uma expressão de Cristo. Porque ele veio para salvar. É óbvio que o que salva é a obra de Cristo realizada na cruz. Mas qual é o testemunho da igreja? Ela tem sido essa porta de entrada ou essa porta está fechada? Por causa do nosso testemunho, nosso estilo de vida e tudo mais. Tem sido uma porta de entrada ou essa porta está fechada? Não é? Então, tomemos atenção com o que é realmente igreja. Busquemos a sua essência no próprio Cristo, para compreendermos o corpo de Cristo. E assim podemos então caminhar e termos a nossa vida e a nossa vida relacional uns com os outros, nossa vida de irmãos alinhada e ajustada, assim como foi a vida de Paulo. Isso mudou totalmente o seu caminhar. Então, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Uma nota em Efésios mesmo, capítulo 3, versículo 21. Acerca do valor do corpo de Cristo e da igreja. E penso que essa nota ela traz a mesma realidade em que João viu quando ele se virou. Dizendo que ele viu em primeiro lugar um candeeiro. Olha como que essa oração de Paulo no capítulo 3 termina. Ele fala assim, a ele seja a glória. Ele deveria falar a Cristo primeiro. Mas ele não fala a Cristo. Ele fala a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que aconteceu com João. Ele viu a igreja, na verdade, ele viu a Cristo. A glória de Cristo, a glória da igreja. A igreja deve refletir a própria glória de Cristo. Ela é chamada para ser luzeiro no mundo de trevas. Não é esse o encargo de Paulo?
para converter aqueles corações de trevas para a sua maravilhosa luz? Será que esse não é o mesmo chamamento a qual a igreja deveria ter? De ser um caminho para que os olhos sejam abertos e aqueles que passarem por ela possam ser alvo de revelação e ter os seus olhos então iluminados, como é dito em Efésios, iluminados os olhos do vosso coração para compreenderes qual é esse tão sublime e excelente chamamento. Por isso a ele seja a glória na igreja. Porque esse é o chamamento da igreja. Ser a expressão da glória de Cristo. E vamos então lá para Mateus 16. Seria o último verso então que queremos considerar nessa noite. Abrindo então um parênteses, não estamos falando sobre a mente. Depois nós voltamos a falar sobre esse assunto, mas hoje a direção era falar um pouco sobre Cristo e a igreja e buscar a luz do Senhor para que essas coisas fiquem bem claras em nossos corações. Então, Mateus 16, a partir do verso 13, e vamos gastar o resto do nosso tempo por aqui mesmo. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse. Então escute essas palavras de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Efésios 5,32, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos prosseguir aí. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Essa é uma grande verdade absoluta. Essa é a primeira e grande verdade que governa toda a palavra de Deus. Ela é, sem dúvida nenhuma, a maior revelação de toda a Bíblia. Pedro jamais poderia compreender e ver isso se ele não fosse alvo de revelação. Porque não foi carne e nem sangue. Não foi por meio da mente de Pedro. Não foi por meio do entendimento de Pedro. Mas foi por meio de revelação que ele disse essa frase. Penso que nem mesmo Pedro sabia o que ele estava dizendo. Mas ele disse. E ele foi um bem-aventurado. Porque ele foi alvo de revelação, de uma grande revelação. Nós estamos aqui nesse capítulo 16 de Mateus, um dos capítulos mais importante de toda a Bíblia. Esse capítulo, toda a Bíblia é importante, é claro. A cruz é o centro de tudo que Deus fez. Só que nesse capítulo contém pelo menos 4 assuntos fundamentais e que governam toda a palavra de Deus. O primeiro é esse que nós mencionamos aqui, Cristo. O segundo, está logo em seguida, nós já vamos examinar, a igreja. O terceiro está no versículo 21. Fala da cruz, se você quiser acompanhar aí. Vou mostrar cada um desses 4. Então o primeiro é esse que nós lemos, verso 16. A maior e grande revelação de toda a Bíblia. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se nós examinarmos o contexto, vai falar assim, não, mas Pedro sabe dessas coisas. Não sabe. Porque no capítulo 15, quando o Senhor
chama a atenção deles para que eles acautelassem do fermento. A primeira vez que o Senhor fala está no versículo anterior. Vamos gastar um pouco de tempo. No capítulo 16 mesmo. No versículo 4. Acompanhe junto comigo. Apenas para fazer aí um contexto do que está acontecendo aqui. Quando o Senhor Jesus, então, diz assim, uma geração, porque os fariseus e saduceus pedem sinais, e o Senhor Jesus fala no versículo 2 e 3 acerca do tempo, que eles sabiam examinar o tempo, se o tempo vai chover, se vai dar temporal. Vocês sabem examinar o tempo, vocês olham para o tempo, você vê os sinais, e vocês sabem discernir o tempo. Parece que isso aqui é muito parecido conosco nos dias de hoje. Nós examinamos a palavra, a escatologia, e conseguimos distinguir o tempo. Sabemos que os dias são maus, o mundo está em colapso, terremoto, maremoto e tudo mais. Sabemos distinguir lua vermelha, todos os sinais físicos. E olhamos para isso e sabemos distinguir. O Senhor está próximo. Mas não conseguimos distinguir aquilo que seria um sinal espiritual. Sim, os sinais mostram que vai chover. Isso os fariseus sabiam. Mas nós temos a percepção de como está a nossa vida espiritual, já que esses sinais são verdadeiros. Como está a nossa vida espiritual? Conseguimos discernir isso? Conseguimos enxergar em que ponto estamos na nossa caminhada com o Senhor? Conseguimos distinguir algumas coisas físicas, mas muitas vezes a igreja não consegue distinguir os sinais espirituais. Então, no versículo 4, diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. E olha o que ele vai dizer. Nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Quando ele foi lançado lá no mar e aquele peixe engoliu ele ficou 3 dias e 3 noites. Qual é esse sinal? Ele está falando, é só esse sinal. A que ele se refere? A cruz. Ele está falando sobre a morte e a ressurreição, 3 dias. É o único sinal que o Senhor tem. Você tem ali Cristo, a cruz e a ressurreição. Agora, muitas vezes nós sabemos distinguir muitas coisas, mas não sabemos distinguir a obra da cruz e o caminho da cruz e a operação da cruz e o princípio da cruz. Mas sabemos que o mundo está em colapso. Mas nós caminhamos e seguimos o caminho da cruz como igreja, para que o Senhor possa realmente retornar. Temos percebido esse sinal? Temos tido a mente, que é o nosso assunto que nós iremos prosseguir, de Cristo? Esse sinal eles não percebiam. E o Senhor falou isso e se retirou. Falou, é isso que vocês têm. Vocês sabem entender outras coisas, mas aquilo que é essencial, vocês estão cegos. Então ele chama a atenção dos discípulos para que os discípulos acautelai-vos, no versículo 6 aí, se quiser acompanhar. Vamos ler o 5 também. Ora, tendo os seus discípulos passado para o outro lado, esqueceu-lhe levar pão, porque o Senhor fez a multiplicação de pão no capítulo 15, o versículo 32 em diante. Então, Pedro está aqui também. Eu estou gastando um tempo aqui para falar para os irmãos como que Pedro não compreende nada dessas coisas. E ele só podia ter sido alvo de revelação. Porque ele está falando assim, versículo 6 agora. Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus. O Senhor tinha muita paciência com esses discípulos, assim como ele tem conosco. Olha o que eles vão falar. Aqui está realmente uma creche aqui com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está trabalhando neles. Está levando eles a um crescimento. O Senhor está falando de um fermento. O Senhor está falando do perigo, da cegueira. E de não ver as coisas espirituais. E eles vão falar assim. Eles, porém, discorreram entre si, dizendo,
é porque não trouxemos pão. Porque o Senhor multiplicou os pães e sobrou. Talvez não trouxeram a sobra com eles e ficou lá. E o Senhor começou a falar do fermento, falou, pô, esquecemos o pão. Queridos, eles estão absolutamente cegos. Como que esse Pedro pode compreender aquilo que ele está dizendo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque o Senhor está falando sobre o fermento. Quem está com ele aqui? Eles estão pensando no pão que eles deviam ter trazido no cestinho que sobrou 7 pães. E ele está esquecendo, mas ele não tem percepção, seus olhos estão fechados de que o pão da vida está ali. E ele está preocupado achando que o Senhor Jesus está falando daqueles pãezinhos. Sendo que o pão da vida, ele é o pão, está ali do lado deles, mas eles não conseguem ver que ele é o pão da vida. Eles estão absolutamente cegos. Então, por isso que aquela expressão de Pedro, quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele não está enxergando aqui que o pão da vida está com eles. E que o Senhor Jesus não está falando de pãozinho e de cesto que sobrou. Ele está falando do perigo dos fariseus. E eles estão preocupados com um pão terreno. E eles não deviam estar preocupados. Justamente por isso. Porque quem está ali é o pão da vida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então isso demonstra o quanto eles não compreendiam. E por isso a pergunta do Senhor Jesus, quem vós dizeis que eu sou? Porque o Senhor faz essa pergunta para o povo, depois estreita para os seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E você vê a dificuldade, porque o povo e alguns que seguiam o Senhor Jesus deram várias respostas. Elias, um dos profetas, João Batista. Todos eles erraram. Porque ele não é Elias, ele não é João Batista. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso eles só podiam ver por meio de revelação. Porque estava diante deles ali um homem, cujos olhos naturais não podiam ver. Essa é a grande verdade. Versículo 8. Percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Que triste para os discípulos essa expressão, homens de pequena fé. Porque todo o contexto aí tem uma história interessante. Nesse último contexto do capítulo 15, ele esteve com uma mulher cananeia. Lembra daquela mulher que falou, então, mas sim, ela poderia comer das migalhas que caem do cachorrinho. O que o Senhor falou para essa mulher cananeia? Aquilo que ele não falou para os discípulos. Ele falou para a mulher, grande é a tua fé. E agora ele está com os 12. E ele fala, ó homens de pequena fé. Por que ele está falando, ó homens de pequena fé? Porque eles não sabem que quem está com ele é o próprio pão da vida. Então eles são homens de pequena fé. 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Versículo 11. Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? Está vendo aí? Está vendo o Senhor tentando mostrar para ele? Tá vendo? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês se preservarem do farisaísmo e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus. E qual é o problema com fariseu e saduceus? Você precisa examinar todo o capítulo 15. O problema dos fariseus, em uma palavra, é a tradição. Você quer examinar comigo aí no capítulo 15, o versículo 2. Olha porque o Senhor está chamando a atenção deles sobre esse assunto. Porque é a nossa atenção. Versículo 2. Vamos ler o 1 também, 15:1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus, escribas, e perguntaram, os fariseus, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem. Então eles estão buscando acusar os discípulos porque eles não cumprem essa tradição. Eles não cumprem esse preceito de lavar as mãos. Então essa é a tradição. Eles estão preocupados com a coisa exterior.
E o Senhor Jesus vai lidar com eles. Então, olha a inversão com relação à tradição e aquilo que realmente interessa. Porque daí no versículo 3, prosseguindo aí, ele, porém, lhe respondeu. Ele, porém, lhe respondeu. Porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Está vendo a pergunta que ele vai fazer? E ele vai falar o que eles estão transgredindo. E perceba a diferença. Eles estão acusando os discípulos e o Senhor Jesus por causa de um preceito e um mandamento terreno, com relação à comida e lavar as mãos. Mas eles transgridem um outro mandamento, e aqui é a palavra de Deus. Então eles estão preocupados com a tradição de lavar as mãos, mas eles estão ferindo um mandamento. E é aí que o Senhor vai tratar com eles. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Então o Senhor Jesus inverte a situação. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Observe com atenção. O que está acima da palavra? Porque o que o Senhor Jesus vai falar para eles é acerca da palavra. Isso aqui é um mandamento de Deus, é a palavra de Deus e vós transgredis. Mas eles estão dizendo que nós transgredimos porque não lavamos as mãos. Esse não é o mandamento da palavra. Essas são as ordenanças. E especificamente, essa era uma ordenança para aqueles sacerdotes que realizavam o serviço lá no tabernáculo. Mas esse mandamento não era só para o sacerdote. E eles transgridem a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? E por que o Senhor está falando acautelai-vos? Em outras palavras, acautelai-vos da tradição. Porque a tradição está preocupada com a coisa exterior, mas não com a interior. A tradição aqui está acima da palavra. Compreendeu? A tradição, no caso dos fariseus, está acima da palavra. Eles não estão preocupados com a obediência à palavra, eles estão preocupados com as tradições. E não com a palavra. Então, as tradições acima da palavra de Deus. E por isso que no verso 7, o 6, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe, e assim, olha aí então, como que a tradição deles está acima da palavra, e assim invalideis a palavra de Deus. Por causa do quê? Da vossa tradição. Vocês estão anulando a palavra de Deus, que é um mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Está vendo o que está acontecendo aqui? Esse é o contexto, na verdade, para compreendermos melhor o capítulo 16. E por isso que ele está falando, acautelai-vos dos fariseus. Acautelai-vos da tradição. Porque essa tradição coloca as coisas acima da palavra de Deus. Porque são coisas, comida, lavar a mão, e o Senhor vai discorrer todo um assunto aqui. O que contamina o homem é o quê? É o que eles comem? É o que entra? Ou é o que sai? Por que é o que sai? Porque é o que está cheio o coração. O Senhor vai tratar esse assunto. Esse é o problema. O problema é o interior. Se o seu interior está vazio, o que sai da sua boca, tudo é vazio. Se o seu interior está cheio, tudo que sai da sua boca está cheio. Mesmo que você lave a mão, não lava, ou você come, não faz a menor diferença. É uma questão de comida. Mas a questão da palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então, está vendo como o Senhor está falando de pão com os seus discípulos? E nesse contexto tem a multiplicação de pães. Tem uma cura que acontece no meio. Tudo que está acontecendo aqui visa o próprio homem. É um ambiente delicado aqui. É um ambiente dos fariseus, é um ambiente de tradição, é um ambiente de busca de benefício. Tudo que o Senhor está fazendo aqui é benefício deles. É importante compreender, por isso que eu estou falando que o capítulo 16 é um capítulo tão importante. Porque até aqui o Senhor está completando mais ou menos 3 anos do seu ministério, desde o batismo do Rio Jordão. Mateus 16, o Senhor está em torno de 3 anos de ministério. Apacentando, multiplicando pães, curando, expulsando demônios, suprindo todo aquele povo sedento, suprindo o homem, fazendo favor para os homens. Esse é o contexto, ensinando sobre o reino, ensinando muitas coisas a todos que estão acompanhando.
No capítulo 16, isso está mudando. O Senhor vai mudar o assunto. Ele vai mudar a direção, porque daí são mais 6 meses até a cruz. Ele não vai mais ficar focado em multiplicar pães, em curar, porque esse não é o foco central do ministério de Cristo. E ele vai começar a falar sobre a cruz. A cruz que nos salvou e o caminho da cruz. E o primeiro a se opor ao caminho da cruz é o próprio Pedro. Então o que o Senhor tem que falar? Arreda-te, Satanás, ou para trás de mim, porque não cogitas das coisas de Deus. Porque ele está falando que ele iria para Jerusalém, sofrer e padecer. E que ele precisava morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele falou isso para Pedro, em Mateus 16. E Pedro repreendeu o Senhor Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. Então ele faz uma oposição à cruz. Porque tudo que eles têm aqui é o seu próprio benefício. E o Senhor vai mudar. Porque a cruz muda isso. A cruz deve nos levar à própria centralidade da pessoa e da obra de Cristo. E não aquilo que nós podemos obter e receber do nosso Senhor. Mas sim aquilo que Ele mesmo é. Então está mudando. E isso é desagradável a toda essa população. E nós vamos perceber que a população que seguia o Senhor Jesus, se você ler os evangelhos, ela vai diminuindo. A partir daqui, ela vai diminuindo. Só aqui no contexto de multiplicação de pães, se você calcular aqui, é quase 8.000 pessoas. Mas o Senhor não está preocupado com 8.000 pessoas. Ele vai falar sobre a cruz. Se essas 8.000 pessoas vão deixar, não é essa a preocupação. A preocupação é que ele precisa ir para Jerusalém e sofrer muitas dores. Porque ele tem esse alvo e meta, a cruz. Ele não vem buscar a si mesmo. Ele vem buscar a vontade do Pai. Ele vem com esse princípio, que é o próprio princípio da cruz. Ele vem como um doador. Então, todo esse contexto aqui é um contexto pesado. Quando ele vai falar de fermento, ele está falando de pecado. Ele está falando do pecado dos fariseus. Ele está colocando que a doutrina, a tradição dos fariseus é um pecado. Está compreendendo? Não é uma questão simples de tradição. Ah, é tradição, é tradição. Não, ele está dizendo que a tradição dos fariseus é um fermento. E esse fermento só tem um caminho para ele tratar. Sabe qual é o caminho? Cruz. Porque ele vai romper essa tradição. E ele já está fazendo aqui como que uma introdução. Frustrando os fariseus. Falando que o problema não é o que come. Ele vai curar essa mulher mais para frente aqui, no versículo 29 e 31. Tem essa mulher cananeia. E o Senhor vai frustrando muitas coisas. Então, no versículo aí, para nós avançarmos, preciso concluir. Invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E o verso, então, 7, por isso que ele diz, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Claro, porque eles preservam a tradição e não os mandamentos do Senhor. Como que você acha que está o coração, ou como que é o coração dos fariseus? Ou como é o nosso coração? O que nós preservamos? O que você preserva? As formas? As lembranças do passado? O que você preserva diante do Senhor? Se Cristo é o pão da vida, por que nós estamos remoendo e relembrando tradições do passado? Por que motivo? Cristo não é a nossa vida? Nele há plenitude de alegria. Não é isso? E por que nós estamos relembrando a história da nossa tradição? E com saudade dela, talvez. Vós e vossas tradições. Se ele é novo, se ele renova, se ele faz novo todas as coisas, precisamos então refletir essas coisas.
Então não são as formas que vai dar a nós um genuíno louvor e uma adoração. E sim o nosso interior. Se o nosso interior está cheio, enchei-vos do Espírito. Se o nosso interior está cheio, ele não vai dizer isso daqui para a sua igreja. Ele está dizendo isso para os fariseus, porque eles estão cheios de tradição. Então vocês honram com os lábios, mas vosso coração está longe de mim, porque os meus mandamentos vocês não querem saber. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, nos submetemos a ela, o nosso coração estará cheio de gratidão e cheio de adoração. Esse é o caminho. Se nós seguimos um caminho oposto à palavra de Deus, o que você espera num tempo de gratidão? Num tempo de louvor? Só tem um caminho. Se nós estamos submetendo ao falar de Deus, então o nosso louvor será verdadeiro. Aqueles que adorem em espírito e em verdade, é isso. Mas se nós estamos apoiando em todas as circunstâncias externas, não haverá um verdadeiro e genuíno louvor. Esse povo honra-me com o lábio, mas o seu coração longe de mim. Quem sabe com saudade do passado. O Senhor não é isso que o Senhor quer para o seu povo. Ele quer um povo que viva a sua vida em abundância. Parece que nós temos a mesma dificuldade que os discípulos estão tendo de reconhecer que aquele que veio habitar em nós, ele é a vida eterna. Ele é a plenitude. E por que a necessidade de fatores externos para que isso seja real? O pão da vida está do lado dos discípulos, mas nós esquecemos o cestinho, não sei, há 10, 20, 30 anos atrás. Meu cestinho ficou lá, eu estou tão triste. E parece um povo que está melancólico. Enquanto nós temos aqui, que nem essa mulher de Cananeia, está falando das migalhas, mas esse não é o chamamento para nós. Pensando em migalhas, enquanto o Senhor tem um banquete, uma mesa com as riquezas insondáveis de Cristo. E nós estamos voltando para trás buscando migalhas. E Ele está com uma mesa exposta diante dos nossos olhos. Amanhã nós vamos partir o pão juntos. Nós temos a riqueza da sua palavra. Nós temos a plenitude da sua graça. Nós temos a plenitude do Espírito. A plenitude do seu amor. Tudo que Ele derramou é pleno. E nós estamos nos remoendo e retorcendo com aquilo que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás. Vós e vossas tradições. E precisamos compreender que o Senhor está falando aqui é que essas tradições é pecado. E é um ambiente embaçado, onde esse povo não consegue ver, não consegue enxergar quem é Jesus. Os discípulos não conseguem enxergar. Nós teríamos que gastar muito tempo aqui para examinar mais detalhes. Porque o Senhor está tomando os seus discípulos desse ambiente aqui, ó, ambiente religioso, ambiente de tradição. Sabe aonde o Senhor Jesus quer chegar? Como nós falamos, esse capítulo 16 é, sem dúvida nenhuma, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, que contém a revelação da pessoa de Cristo, da igreja de Cristo, da cruz de Cristo, e o quarto, que eu não mencionei, o reino. Então você tem esse capítulo 15, um contexto negativo, embaçado, fermento, pecado. O Senhor está removendo os discípulos. Capítulo 16, trazendo luz e revelação de quem Cristo é, do que a igreja é. Eu edificarei a minha igreja, do que a cruz significava. A cruz iria estabelecer o reino. E aí você tem o capítulo 17. O que é o capítulo 17? Então ele está com 3 dos seus discípulos, porque ele está tomando um caminho. Ele está querendo mostrar o cerne. Ele está querendo mostrar a essência daquilo que Cristo é. Pedro, que foi alvo de revelação, ele vai levar o monte da transfiguração, que é o capítulo 17. Depois você lê. E ele vai mostrar quem ele é. Ele não vai se revelar como filho do homem. Ele vai tomar Pedro, Tiago e João e mostrar quem ele é. O chamado monte da transfiguração. Ele está seguindo um curso, subindo um monte, para buscar a essência espiritual daquilo que deve reinar e governar sobre a igreja. E ele toma esses 3. E por isso que ele está fazendo a pergunta, quem vós dizeis que eu sou?
Está vendo que ele está retirando de um contexto? Queridos, você quer conhecer a essência da vida da igreja? Você quer conhecer a essência de Cristo? Nós precisamos sair do contexto das nossas tradições. Nós precisamos sair do contexto do embaraço, do nosso pecado. O Senhor está levando eles para o Monte Hermon. Ele está levando para a fonte do Rio Jordão. Você quer conhecer a realidade espiritual de um rio? Sabe o que você faz? Você vai na fonte dela, você vai na nascente. Lá no Hermon é o monte mais alto. E lá eles vão conhecer, sabe o quê? As águas cristalinas do Rio Jordão. Você entende o que eu estou falando? Efésios vai dizer que ele nos colocou exatamente nessa posição, nos lugares celestiais em Cristo, para que você veja a essência do que Cristo é e do que a igreja é. E você vai encontrar lá a pureza. Você vai encontrar aquela água cristalina. Porque depois no curso do rio, onde eles estão lá embaixo, naquela região que eles estão ali de Cesareia, onde o Rio Jordão já desceu, sabe o que eles têm? Muito fermento. O Senhor não consegue falar para eles. O Senhor não consegue mostrar para eles a essência, porque há muito fermento. Um rio no seu curso normal, numa curva, tem muito lixo. Você nunca vai definir a realidade espiritual daquela água ali. Ali tem coisa velha, tem bicho morto, tem galho, tem pneu, tem todo tipo de poluição. Você nunca vai poder definir o que realmente é aquele rio, a não ser que você seja transportado e veja a nascente. Se os nossos olhos não forem abertos para a gente enxergar a essência, a nascente, aonde Cristo está, onde Cristo vive e da onde Ele veio, e aonde a igreja está. Se nós não tomamos posse, nos apropriamos desse lugar em Cristo Jesus, os lugares celestiais, nós nunca iremos perceber a natureza da igreja. Nunca. Então esse é o contexto de Mateus 15, 16 e 17. Ele está tomando seus discípulos, removendo eles de um contexto, dando passo, um pouco mais passo, subindo as nascentes do Rio Jordão, o Monte Hermon. E lá o Senhor vai se transfigurar. O Filho do Homem ali vai mostrar para Pedro o que foi essa luz que ele teve aqui. Quando ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não tinha ideia. Ele não tinha ideia. Então no Monte da Transfiguração, Pedro é o primeiro. Vamos ficar por aqui. Porque esse Filho do Homem se mostrou que ele é o eterno Filho de Deus. Ele mostrou quem ele é na sua glória. Por isso a palavra transfiguração. Ele se mostrou. E Pedro é o primeiro a falar. É tão bom estarmos aqui. Vamos ficar aqui, montar 3 tendas e ficar aqui conversar um pouco mais. É tão maravilhoso conhecer quem é esse Filho do Homem. Ele, na verdade, é o próprio Deus. Em sua glória, em sua majestade e em sua honra. Vamos ficar por aqui. Então Pedro talvez compreendeu um pouquinho daquilo que ele disse, mas não compreendeu tudo. Você conhece a vida de Pedro e o trabalhar do Senhor Jesus na vida de Pedro. Para que isso daqui que aconteceu fosse uma experiência verdadeira na vida de Pedro. E você sabe o que vai acontecer com Pedro. Ele talvez viu algo precioso aqui, falou algo maravilhoso, teve um flash de luz de revelação e disse as palavras. Viu o Senhor se transfigurando em sua glória. Mas o que Pedro precisa passar na sua vida para que isso seja um fato marcante e governe a sua vida? Fim de si mesmo. É esse mesmo Pedro que vai negar o Senhor Jesus. E ele vai falar assim, eu vou pescar. Eu vou desistir de tudo. E muitas vezes esse é o ponto da nossa experiência, onde reconhecemos que precisamos desistir de tudo. Às vezes esse é o caminho, porque é o que está acontecendo com Pedro. Para que ele tivesse a experiência dessa realidade espiritual. E muitas vezes nós fazemos jogo com o nosso Senhor. E falamos, Senhor, eu quero desistir de tudo. Mas na verdade, não queremos. Porque muitas vezes devemos permitir que venhamos a desistir de tudo. Para que o Senhor mostre profundamente um arrependimento sincero. E tenhamos uma experiência verdadeira com quem Ele é. Talvez com aquilo que vimos.
talvez com uma revelação que tivemos da palavra de Deus. E o Senhor precisa fazer um podar a vida de Pedro, a ponto dele negar esse Senhor, para que isso fosse marcante na vida de Pedro. Muitas vezes nós fazemos, e vou concluir aqui, que o nosso tempo já foi, fazemos igual esses homens que querem tirar a vida e querem se matar. Eles não querem se matar. Os que querem, eles vão num quarto, se matam e geralmente não ficam sabendo. Mas muitos, eles vão numa torre, eles vão num prédio, e eles ficam lá horas. E ficam lá horas. E falando, eu vou pular, eu vou se matar. Então por que não pula? E assim nós fazemos esse jogo com o nosso Senhor. Eu não quero saber mais, eu quero desistir. E quem sabe o Senhor fala, desista de você mesmo, desista de tudo. Para que eu possa encontrar um coração arrependido e tratar com nossas vidas, assim como ele fez com Pedro. Vou pescar, vai mesmo, vai pescar. E Pedro foi pescar, sabemos que ele foi. Ele não fez média com o Senhor. Ele estava desiludido, e ele falou, vou pescar e vou pescar. Aí eu vou me matar. Então pula logo, não fica aí, fica horas. São esses que sobem em torre, tem lugar onde todo mundo está vendo. E aí vai a TV, e vai um monte de gente para ver. E a pessoa não pula. Os que querem se matar, saem na notícia. Fulano se matou no apartamento, às vezes nem fica sabendo direito. Porque eles realmente querem se matar. Eu não estou falando que é para você querer se matar, não é isso. Eu estou dando um exemplo. Porque Pedro falou uma coisa e fez, e o Senhor tratou na vida de Pedro. E isso daqui que ele viu se tornou real. Porque o Senhor não nos chama para fazer nada forçado. O Senhor não nos chama para isso. Não nos chama. Ele chama em plena liberdade. Ele quer que nós estejamos diante dele com plena satisfação dele mesmo. Amém. Senhor, nós confiamos a Ti, a Tua palavra. Reconhecemos que Tu és tão gracioso e tão paciente, tão cheio de misericórdia e ternura. Nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa vida, para que o Senhor mesmo possa coordenar todas as coisas. Senhor, livra de nós mesmos. Que nós venhamos a nos entregar a Ti de maneira mais pura e verdadeira. Livra de toda a nossa tradição, que nos impede de experimentarmos da Tua plenitude, a plenitude do Teu amor, da Tua graça, da Tua provisão, da Tua vida, desse que é para nós o alimento, desse que é para nós a vida eterna. Nós nos confiamos a Ti, Senhor, nesse tempo, para a honra e glória do Teu nome. Amém.